Bora lá, fiel, para mais um vídeo aqui no canal, pessoal, trazendo para vocês as últimas informações do Timão. Bora trazer aqui as novidades de hoje. Informação muito boa sobre Vitor Sá chegando no Corinthians, jogador muito bom de bola aí, um ponta muito rápido. Corinthians quer a contratação dele, um pedido do Dorival. Também informação sobre a chegada do Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo. Vamos ver tudo aqui nesse vídeo. Comenta abaixo se você aprova a contratação aí do Pedro Rocha e do Vitor Sá. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo, meus amigos. Vamos agora com notícias do Corinthians. Nesta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou o primeiro treino tático da semana. O Corinthians, que neste domingo vai receber o Botafogo em Itaquera. O Timão, na 11ª colocação, ainda tem 3 jogos pela frente e sonha em terminar em 8º lugar, dependendo da situação do Campeonato Brasileiro. Se o G7 virar G8, o Corinthians, terminando em 8º, poderá até sonhar com uma vaga na pré-Libertadores da América. O Corinthians, que vem de derrota para a equipe do Cruzeiro, aliás, são 14 derrotas nesse campeonato brasileiro, 9 como visitante e 5 em Itaquera. O Corinthians, que nunca havia perdido tanto dentro de Itaquera no Campeonato Brasileiro desde a inauguração do estádio no ano de 2014, como perdeu nesta temporada de 2025. Para o jogo contra o Botafogo, o Memphis muito provavelmente não vai jogar. Ele ainda se recupera de uma entorse no joelho. Associada essa entorse a um edema ósseo, só deve voltar ao time nas semifinais da Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro. O Maicon e também o Hugo Souza seguem em fase de transição e muito provavelmente também não vão enfrentar a equipe do Botafogo. Última informação, o jogador José Martínez está suspenso, foi expulso contra o Cruzeiro, não vai enfrentar a equipe carioca. O Vitor Sá foi oferecido ao Corinthians, né? Hoje o Jorge Nicola trouxe, né, uma informação, né, que há ali o interesse do Corinthians, tudo, enfim, aquela coisa toda. Que eu apurei, na verdade, é que o jogador foi oferecido ao Corinthians porque existe o desejo dele em jogar no Coringão. Para você ter uma ideia, ele que vazou a informação que o Corinthians estava negociando com ele na última janela. Vocês lembram, né, que vazou a informação e realmente o Corinthians estava, né, negociando, né, com o Vitor Sá, não deu certo, né, o Krasnodar não liberou, e foi ele que vazou essa informação segundo o Corinthians. As minhas fontes que eu conversei dentro do clube, elas observaram que a informação, né, quem deu em primeira mão a informação foi um rapaz lá de São José dos Campos, que parece que é a terra do Vitor Sá. Eu não fui nem confirmar isso, tá? Acreditei totalmente na minha fonte sobre essa questão. Então, assim, o Vitor Sá está forçando a barra já faz um tempo para jogar no Corinthians. Foi oferecido dessa vez de novo, né? E agora o Corinthians vai avaliar. O Corinthians não está dispensando quase ninguém, né? Tipo, não quero. Por quê? Olha só, para vocês entenderem. Existe hoje 2 trabalhos sendo feitos no Corinthians. A turma do Parque São Jorge, liderada pelo Osmar Stabile, está cuidando, né, da questão financeira do clube, contenção de despesas, corte de gastos. Esse é o Osmar Stabile. E aí o que acontece? O Osmar está cuidando dessa questão de economizar, de cortar gastos na base, no profissional, no social, em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Enquanto isso, do outro lado, trabalha um Fabinho Soldado, além do Fabinho Soldado, trabalha o Dorival Júnior, eles em busca de reforços para o ano que vem. Eles sabem mais ou menos, né, o perfil de jogador que o Corinthians vai poder contratar no ano que vem, e eles estão tentando, né? Eles estão tentando. O Vitor Sá é um jogador que foi oferecido, depende do transferban? Depende como qualquer outro. Mas o Corinthians vai pagar o transferban. O que eu já havia falado para vocês em off, né, cravando para vocês que o transferban vai ser pago, agora em on, né, o presidente Osmar Stabile, ele confirmou, né, ele cravou que o Corinthians vai pagar o transferban. Enfim, são 2 transferbans e o Corinthians vai pagar. Claro que o Matias Rojas poderia ser o terceiro, mas o Corinthians vai financiar. Paralelamente a isso, né, melhor dizendo, o Dorival e o Fabinho Soldado, eles estão conversando com vários nomes para 2026. Qualquer um que trabalha com futebol sabe que é dessa forma. E vai depender do transferban? Vai. Mas o transferban sendo pago, o Dorival já quer um nome ali adiantado,
o Fabinho já quer um outro nome adiantado, para quê? Para que o Corinthians tenha, né, em 2026, não tenha tanto atraso no planejamento. Lembrando que o primeiro jogo do Campeonato Paulista já é no dia 11 de janeiro, por conta da Copa do Mundo, né, o calendário aí ficando estreito, né, vão ficar mais difíceis ano que vem. Então, o que acontece com o Victor Sá? O Corinthians está avaliando se o jogador conseguir uma liberação lá do Krasnodar e o Corinthians não fechar com outros jogadores até então, é um nome que agrada. O Pedro Rocha é a bola da vez hoje no Corinthians. Esse nome é um nome que agrada demais, né, a cúpula corintiana, principalmente a cúpula do CT Joaquim Grava. O caso do Pedro Rocha é um caso já de negociação para o ano que vem. A ponto do Corinthians estar preocupado em perder o jogador para os rivais que também estão interessados no Pedro Rocha. Pedro Rocha foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Além, né, dos 15 gols, deu 8 assistências. É um jogador que, acredito eu, pelo que eu ouvi, possa ter até sido um pedido do Dorival Júnior. É um atleta que agrada a comissão técnica, agrada o executivo de futebol. É um jogador que realmente o Corinthians deseja para o ano que vem. Então, assim, o Pedro Rocha é a bola da vez no Corinthians, mais do que o Victor Sá. Ouso dizer para vocês, pelo que eu apurei, que o Pedro Rocha é o nome que mais agrada de todos esses nomes, né, que eu citei, né, tanto no almoço com a Fiel, que hoje não foi ao vivo, né, como também no blend de informações. O Pedro Rocha, o Corinthians abriu negociação com ele. O Victor Sá foi oferecido, está sendo avaliado. Já posso dizer que agrada. Os dois jogadores têm 31 anos. E é bom lembrar uma coisa, Samir, pode vir os dois? Pode. Mas depende de muita coisa ainda, tá? Primeiro, o transfer ban ser pago. Isso vai ser, né? Segundo, no caso do Pedro Rocha, o Corinthians está preocupado que quando, né, o Corinthians estiver já liberado para contratar, o Pedro Rocha já tenha acertado com outro clube, porque a procura, né, em relação ao futebol dele tem sido aí até com uma intensidade um pouco maior do que os outros, porque ele foi o artilheiro da Série B. O São Paulo tentou contratar o Pedro Rocha recentemente, inclusive quando o São Paulo tentou o Marcos Leonardo e não conseguiu, o São Paulo tentou dar uma cartada de Pedro Rocha, mas também não conseguiu, porque o Remo queria uma grana para liberar, mesmo o jogador tendo um contrato até o fim do ano. E fez certo o Remo, né, na ocasião. Né? Agora é a gente aguardar, porque precisa primeiro saber se quando o Corinthians estiver com o transfer money pago, o Pedro Rocha vai estar à disposição ainda. No Corinthians temem que não. Inclusive, o Corinthians já está negociando com o staff dele, já ficou sabendo que outros clubes interessados. Pedro Rocha, eu posso garantir para vocês que é uma negociação, há uma conversa já para o próximo ano. O Corinthians, ele mira, né, 2 jogadores do Avaí. Um se chama Jamerson, volante, e o outro se chama Tylon. O Tylon é um jogador que tem 7 gols na temporada, 35 jogos, né, e 7 gols com a camisa do Avaí. É um jogador que agrada, mas diferente, né, do Pedro Rocha, não há negociação. A pronúncia é Taylor, eu estava vendo. A pronúncia é Taylor? Eu não vi um jogo dele, tá? Não sei se é bom. Grande Samir, mesmo sabendo a situação do Corinthians, precisamos contratar jogadores pontuais, senão ficaremos novamente brigando no meio da tabela. Valdir Santos, Santo André. Eu sei disso, eu concordo contigo. Eu acho que o Corinthians tem que ter um bom executivo, que tenha criatividade de realizar no planejamento de contratações. 70% das contratações precisam ser contratações modestas. Entendeu? É isso. Tá? É isso. E 30% traz um jogadorzinho mais bala ou não. Acho que 70% tem que ser criatividade. Não que os 30% não tenham que ter criatividade,
Mas, por exemplo, 70%, traz um Pedro Rocha, traz lá o volante do Curitiba, traz o outro volante do Avaí, traz o atacante do Avaí, vai formando grupo. Aí você vem e mete uma cereja ali, põe um Michael, um Cebolinha, entendeu? Porque é o seguinte, presta atenção. Não faz muito tempo, eu sugeri para vocês um time com saúde física principalmente. Eu sugeri para vocês o Marlon Freitas, o Moisés, o lateral esquerdo que era do Sport, foi pro Bahia, esqueci o nome dele, chegou na seleção brasileira, parece tipo um Hélito Saci da vida, esqueci o nome dele agora. Cara, então dá para montar um time, né, de jogadores modestos e conquistar um título. O Juba, obrigado, o Juba. Eu falei de Juba, eu falei de Moisés, eu falei de Marlon Freitas, entendeu? Luciano Juba. Então dá, velho, dá para você trazer um time, dá para você fazer um time assim modesto, tendo criatividade e acrescentar uma cerejinha do bolo ali, uma ou outra. O Corinthians foi campeão paulista com Memphis ganhando 6 milhões por mês. O Corinthians foi campeão paulista com Coronado ganhando 2 milhões por mês na reserva. Yuri ganhando 2 milhões e meio titular. Romero ganhando 1 milhão. E outros jogadores caríssimos. Só que o Corinthians, para ser campeão paulista, também foi campeão com o Sornosa, com o Léo Natel, com o Ramiro, com o Wagner Love, que já estava voltando meio desgastado, com o Danilo Avelar, com aquele zagueiro Manuel, com o Henrique, com o Gabriel fraco. Cara, se for para montar um time para ser campeão paulista, que seja barato. Agora, ganha-se o Campeonato Paulista com um time caríssimo e todo mundo paga um pau. Amanhã, sexta-feira, estaremos todos nós de camarote assistindo Palmeiras e Flamengo de novo. Entendeu? Por quê? A folha salarial do Corinthians e o salário que o Corinthians paga para alguns jogadores era para a gente estar sábado todos viajando. Era para eu estar fazendo uma live de onde Franca, mas de Lima, no Peru, hoje, com esse elenco que tem aí. Não falando que é bom, não, com a grana que se gasta com esse elenco. Galera, saiu informação aí que o Corinthians quer a contratação de 2 jogadores para a próxima temporada. Já estão na mira. O Pedro Rocha do Remo, né, que foi um grande destaque lá da Série B, o artilheiro e tal. E agora também o Vitor Sá. Esse segundo já não é novidade, né? Na última janela, galera, ele foi especulado aqui no Timão, quase veio, mas o clube lá que ele tá não quis liberar, então o Corinthians desistiu. E agora tá de novo aí querendo vir para o Corinthians. Vitor Sá joga muita bola, era jogador do Botafogo, né? E pessoal, joga demais. Correr é com ele mesmo. Então, vamos torcer para ele vir aí. O Corinthians tá resolvendo ainda a questão do transfer na FIFA por causa do Santos Laguna, né? A dívida lá com esse clube mexicano devido ao Félix Torres. E aí o Corinthians tá vendo o que vai fazer. E eu acho que tem que resolver logo, cara, porque precisa contratar, né? A gente viu que esse ano o time é muito limitado. O time titular é muito bom. Só que é aquela, né? Se machuca o Garro e o Yuri de uma vez, quem entra? É complicado. Hoje em dia o substituto do Garro é o Bidon, que joga mais de volante geralmente do que de meia, né? É um cara que joga ali de volante com Carrilho, com Ranieri, com Martinez, não sei. E aí não tem como ele ficar substituindo o Garro, né? Então o Corinthians tem que ir atrás aí de jogadores para compor esse elenco, porque se almejar títulos maiores em 2026, tem que ter um elenco melhor, né, cara? Hoje a gente vê um Corinthians até que razoável, mas é um time aí para ganhar somente Paulista. Se for ganhar outros títulos, acredito que não consegue,
porque a competitividade é muito maior, né, cara? Você vai para uma Libertadores, você pega aí um River Plate, um Palmeiras da vida, um Flamengo, só time forte, então tem que ser um time muito bom para conseguir bater de frente. E vamos ver o que vai acontecer. Corinthians já está planejando próxima temporada, já recebeu aí as datas, né, do Paulista. Vai ter jogos muito difíceis e vai ser complicado porque vai ser apenas 2 jogos em casa contra time do interior e 3 jogos fora contra time do interior. E é nesses jogos que o Corinthians gosta de se complicar, né? Fora esses, terá ainda 2 clássicos em casa. Vai ter Corinthians contra São Paulo, Corinthians contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena. Corinthians e Santos vai ser lá na Vila Belmiro. Diferente, né, de 2025, porque lá eu acho que no Paulista não teve clássicos, lá na Vila. Foi tudo na Arena, né? Teve aquele jogo da semifinal, se eu não me engano. Isso, teve a semifinal 2-1. Teve outro jogo lá no Paulista, acho que foi 2-1 também. Então, tá na hora, né, de jogar lá na Vila e ganhar deles. Esse ano foi um pouco diferente, tomamos 3-1, mas o Corinthians estava com um time muito, pelo amor de Deus, os caras não estavam nem querendo jogar. Vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? Corinthians vai estrear, se eu não me engano, contra a Ponte Preta. Isso, no Paulistão. E esse ano vai ser um pouco diferente, né? Esse 2026 aí vai ser um Paulista mais reduzido, graças a Deus. Diminuir, né, as datas. Era muito longo, cara, o Paulistão. E só servia para machucar jogadores. Não faz sentido aquele tanto de jogos. É bom assim, curtinho logo que acaba rápido. Já acaba logo o Paulista, já vai entrando no Brasileirão. O Brasileirão antigamente começava abril, março lá. Nossa senhora, muito longe. Tem que começar mais cedo o calendário, né? Para terminar mais cedo também. Comenta aí, pessoal, o que vocês acham? O ano que vem promete, hein? Corinthians, quem sabe aí, não vai para uma Libertadores, né? Sendo campeão da Copa do Brasil, não sei. Imagina só ano que vem. Corinthians aí disputando Libertadores, ano de Copa do Mundo. Nossa senhora, vai ser bom demais, hein, galera? Seria ótimo ver o Corinthians novamente aí, numa semifinal, uma final, quem sabe, de Libertadores. Pensar, almejar coisas muito grandes. É aquela, né? O Corinthians não pode duvidar de nada. O Corinthians é incrível. É só torcer para dar tudo certo. E o Corinthians conseguir se alinhar aí, porque tá complicado no momento atual. É até difícil a gente imaginar o Corinthians numa semifinal de Libertadores, né? Palmeiras, Flamengo, esses times aí, os torcedores já estão até acostumados. São times que já estão muito bem estruturados. O Flamengo aí gerando muitas receitas, um time todo completinho. O time 1 é bom, o 2 é bom, o 3 é melhor ainda. O Corinthians não, tem um apulso aqui. O primeiro é bom, o segundo já só tem jogador da base. Tem que ter Romero ali no banco, misericórdia. Que time, hein, meus amigos? O cara tá lá assistindo o jogo, a câmera da televisão foca no banco, o cara vê Félix Torres e Romero. Nossa, dá vontade de pegar uma pedra, tacar logo na TV e não assistir mais o jogo. Pelo amor de Deus. Comenta aí, galera, o que vocês acham aí dessa contratação? Vitor Sá, Pedro Rocha. O que vocês acham desses dois nomes? Pedro Rocha eu não sei, é meio duvidoso. O cara, como o Samir falou ontem eu acho, ele só jogou em um time na carreira, que foi no Grêmio. Depois de lá não deu certo em nenhum lugar. Não é à toa que voltou pro Remo da vida, né? Já o Vitor Sá jogou bem no Botafogo, tá lá fora jogando bem também. Eu acho que é uma boa aposta. Entre os dois eu preferia, se fosse para escolher Vitor Sá ou Pedro Rocha, eu ficaria com o Vitor Sá. E você contrataria quem aí para o ano de 2026? Comenta abaixo a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.